Falei, mas quantos poetas são nessa família gloriosa? Aí ele falou, são muitos, então, mas nunca fizeram um livro com todos? Não. Então vamos fazer. E guardamos segredo durante 7 meses. 7 meses ninguém sabia, era um segredo entre eu e ele. Aí quando o livro saiu, era realmente novidade. Nem os meninos sabiam exatamente o que ia acontecer, né? Sim. O que era, por que estava escolhendo seus poemas, né? Queria foto. Então foi uma imensa alegria eu ter sacado essa ausência, esse lapso, essa lacuna imensa de contar um pouco da história dessa família tão maravilhosa dentro da poesia brasileira e única no mundo, no Brasil e no mundo. A gente conhece outra família que seja igual? Não. Há 4 séculos mandando poesia. Então, por isso, resolvemos fazer hoje uma ponte de versos especialmente para eles, por causa do livro, por causa deles. E muita gente não pôde vir, se lamentando que não pôde vir. Por isso, vamos filmar, gravar a leitura, porque é algo que tem que ser registrado, para quem não pôde vir, poder assistir. E fico contente que vocês estejam aqui. E Vitor Vogel, nosso fotógrafo de plantão, permanente. Plantão permanente é ótimo, né? Não permanente pela poesia desde 2010. É o que ele tem feito. Então, ele tem um trabalho de registro de poesia. Então, vou pedir ao Afonso que conte um pouco dessa história do livro, porque também foi minha surpresa quando eu perguntei a ele se ele tinha esse material guardado. Ele falou que tinha. E no momento em que esse material foi revelado, porque eu desconhecia, eu falei, então nós temos como fazer o livro. Que bom. Então, Afonso, você sabe que você é um dos poetas favoritos da minha vida, você sabe disso, né? Junto com Shakespeare, Cecília Meirelles, Casaubon de Andrade, todos os poetas que eu sei de cor. Todos os poetas que eu sei de cor. Todos os poetas que eu falo sempre que eu sei poemas de cor de 5, 6 poetas. Shakespeare, Cecília Meirelles, Casaubon de Andrade, Fernando Pessoa e Afonso Henriques Neto. Então, eu tenho um poema de cor de cada um deles. E eu acho que está de bom tamanho, né? Tenho certeza que é. Então, passo a palavra para você. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, né, fez essa pergunta. Escuta, quantos poetas tem nessa família final? Eu fiquei fazendo o cálculo, falei, mais de 10 com certeza, né? Aí vem lá de trás, vem do século XVIII. Ela falou, mas nunca reuniram num volume só? Eu falei, não, vamos fazer, como ela contou aqui. Foi uma ideia da Tereza. Aí eu tinha, de fato, esse material, principalmente porque um dos ilustres antepassados, né, da família, que é o Bernardo Guimarães, né, o autor da Escravizaura e um dos grandes poetas do romantismo brasileiro, né, o Bernardo, no último livro de poesia dele, chamado Folhas do Outono, ele fez uma coisa muito interessante, né, que se ele não tivesse feito isso, a gente não teria os anteriores a ele, né? Ele teria sido o primeiro poeta da família. Mas ele, o pai do Bernardo, né, escreveu poesia e publicou em alguns periódicos da época, lá atrás, né? Ele nasceu em Sabará, eu não sei se ele chegou a publicar lá em Sabará, mas publicou certamente em Ouro Preto, onde ele morou e morreu em Ouro Preto. E o Bernardo, então, fez um levantamento dessa poesia publicada pelo pai nos periódicos, porque ele não publicou livro, né? E ele arrolou nesse livro, o último livro de poemas dele, Folhas do Outono, ele arrolou os poemas do pai, né? O João Joaquim da Silva Guimarães, pai dele, que é o primeiro poeta da família, né? Que foi registrado. O Bernardo tinha um irmão, né? Que era o padre Manuel Joaquim da Silva Guimarães. O Manuel também escrevia poesia e publicava em periódicos. Morou lá em Ouro Preto, depois morou aqui no Rio, morou no Rio Grande do Sul, passou por vários lugares, sempre publicando poesia, né?
E então o Bernardo conseguiu recolher alguns poemas também do irmão e colocou nesse livro. Então nós tivemos, quando foi em 1959, meu pai fez a obra poética completa do Bernardo Guimarães. E aí essa edição ficou muito boa, feita pelo Ministério da Educação e Cultura na época, né? E nesse livro, né, com a poesia completa do Bernardo, está lá a poesia do pai dele e do irmão. Então essa edição eu tinha, então eu falei para a Tereza, olha, esses antepassados eu mato todos, porque né, essa edição está tudo ali. Né? O pessoal mais recente a gente tem, né? Já tinha em casa tudo isso. Eu não tinha os poemas todos do João Alfonso, que é o irmão do meu pai, meu tio, né? Que é o João é muito mais um contista e romancista em termos de quantidade, né? Ele trabalhou muito mais com a prosa do que com a poesia. Mas ele também foi um ótimo poeta e publicou os poemas também em periódicos. Nunca arrolou em livro os poemas dele. Mas o Domingos fez uma tese de doutorado muito interessante sobre poetas da família, né? Ele pegou Bernardo, Alfonso e João e papai, né? Alfonso Guimarães Filho, meu pai, né? O avô dele. Então, Domingos, a tese de doutorado, ele pegando João, ele fez um levantamento de toda a poesia, né, conhecida do João. Então, eu sabia que eu tinha os poemas que eu não tinha do João, o Domingos tinha pesquisado, estavam guardados. Então, essa tese é lindíssima. Pois é. Então a história é essa. Evidentemente que tem 3 poetas mais novos, né, que são o Domingos, o Augusto, que deve estar chegando, e o Lucas Guimarães, lá de Belo Horizonte, que é sobrinho-neto do meu pai, que também tem a idade deles, né? Então, são os 3 jovens dessa saga né, familiar. Começamos a publicar no século XXI só, isso, né? Então, vem lá do século XVIII e os 3 últimos é só... 18, 19, 20 e 21. Por isso o título é 4 séculos de poesia, porque de fato percorre 4 séculos. Porque o João Joaquim nasceu em 1777, lá atrás, antes da Inconfidência Mineira, quer dizer, é uma coisa bem antiga, né? 12 anos antes. Mas, enfim, então a história do livro é essa, né? E é um livro que realmente eu tive um prazer enorme de fazer. Foi uma coisa que aconteceu de repente, assim, e a gente fez velozmente, né? Saiu bem rapidamente, foi muito bom. É isso. Fora os mais novinhos, né? Tudo de Minas, fora os cariocas, Domingos e o Augusto. O Lucas é mineiro também. O Lucas é de Belo Horizonte. Então, são 9 mineiros e 2 cariocas. São 11 poetas. Ouro Preto, Mariana. Ouro Preto, Mariana. Aí tem Sabará, né? O primeiro nasceu em Sabará, que é um pouco mais distante, né? Mas o resto ali, Bernardo é lá de Ouro Preto, meu avô é de Ouro Preto, então daquela... Né? Eu nasci já em Belo Horizonte, meu pai nasceu em Mariana, né? Augusto. Aí Lucas é Belo Horizonte também. Belo Horizonte, E Augusto aqui do Rio. E o que eu acho, só desculpa te interromper, que eu acho que tem essa coisa interessante da família, que além da insistência na poesia, né? 250 anos insistindo em fazer versos no Brasil, que eu acho que é uma insistência já admirável, tem essa coisa do cuidado com quem veio antes. Então, assim, né, o Bernardo já recolhe os poemas do pai e do irmão. O meu tio-avô, João Alfonso, organiza com o Manuel Bandeira uma obra completa do pai, do Alfonso Guimarães, o simbolista, né, que depois ganha nova edição feita pelo Alfonso Filho, meu avô.
Então, com poemas inéditos que também teriam se perdido se não fosse ele a encontrá-los e a organizar, né? É uma irmã que encontra, né? Tava tudo guardado, embolado. Fala, bonitão, vem aqui. Esse aqui, talvez, quem sabe, mais um poeta aí da família. E então já vem isso. E aí, agora, você organizando, juntando todos esses poetas. Quando eu fiz o doutorado, eu também acabei encontrando esses poemas do João com os filhos do João. Estava numa caixa guardadinha, assim. Eu me lembro que eu me senti o Indiana Jones, porque eu fui na casa desses primos que ninguém tinha mais tanto contato assim, né? E ele falou, não, tem uma caixa com correspondências e coisas. E aí, a primeira coisa que tinha... Vê se tem alguma coisa importante aí, se quiser, fica para você. E quando eu abri a caixa, tinha um envelope virado com o remetente, escrito Rua Lopes Chaves, que é onde morou o Mário de Andrade. Então eu falei, tá tudo aqui, eu quero essa caixa. Então, essa coisa de ir buscando dentro da própria família e cada vez encontrando mais e cuidando das, né, gerações passadas. Esse livro é mais um exemplo disso, né? Então, está super bem feito. Meu pai, ele passou a vida fazendo isso mesmo, né? Esse levantamento familiar e publicando. Por exemplo, o Arcângelos de Guimarães, né? Que é irmão do meu avô, do Alfonso, do simbolista. O Arcângelos publicou só um livro de poesia que se esgotou, sumiu e que a família não ia mais cuidar e tal. Meu pai fez uma grande pesquisa também, conseguiu mais poemas dele, né, perdidos, e republicou esse livro depois, mais recentemente, e colocando os inéditos e tal. Coroa de Espinhos. É um único livro do Arcângelos, que é um poeta também muito interessante. Enfim, então, é isso que você falou, é verdade, né? Um cuidando dos que vieram antes e tal, teve esse cuidado, sim. E, de certa forma, meu pai me ensinou um pouco isso, né? Eu falei, não, eu tenho que ser... E você também aprendeu, sim, com seu avô isso. Então, isso é muito interessante, porque a gente ficava olhando mesmo esse trabalho, né, de garimpo do passado e de fazer a edição bem feita, tal, enfim, né? A obra completa do meu avô também foi assim, ele deixou muito livro inédito, muita coisa inédita, e como você disse, meu pai encontrou coisas inéditas em Belo Horizonte que a família levou embrulhado em jornal, em papel, e que ia se perder se não fosse também meu pai ter pegado aquilo, entregue para o João Alfonso, que por sua vez fez a obra completa do meu avô como Manuel Bandeira, né? Então é até uma história grande, né, de um bastão passando para o outro e chegamos aqui e tem essa história realmente de muito tempo, né? Muito tempo. Tá. Uma parte dela tá contada lá, né? Desde esse início do João Joaquim, mas focado nesses quatro, né? No Bernardo Guimarães, no Alfonso Guimarães, no João Alfonso e no Alfonso Filho. Tem essa biografia. E na verdade, vamos, assim, do passado, não é? Esses dois grandes nomes, né? Que são nomes, não só do passado, né? Eu acho nomes luminosos da família, né? E da literatura brasileira. Porque quando, né, um poeta já atinge essa altitude de cânone, né, da literatura brasileira, já foge da família, já é outra coisa, né? Bernardo Guimarães e Alfonso de Guimarães, eu até brinco, você não é meu avô, mas não é bem meu avô, ele já transcendeu muito lá as fronteiras familiares, está em outro lugar também, né? Então, tanto é que você, né, Tereza, hoje colocou como título desse encontro a família de Alfonsos de Guimarães, né? Porque o Alfonso é uma luz central, né, eu considero realmente. O Bernardo tem uma importância extraordinária, mas o Bernardo é mais conhecido como romancista, né, do que como poeta, apesar de ser um poeta muito importante mesmo.
Mas Alfonso tem uma importância ainda maior, eu acho, dentro da poesia brasileira. Porque, na verdade, porque nós temos três grandes, né, nomes do simbolismo brasileiro, os três maiores, que é um trio da pesada mesmo, que é Cruz e Souza, né, o Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, que é um simbolista expressionista, mas ele é também enquadrado lá no simbolismo, né? E são três nomes assim, luminosos na poesia brasileira, né? Então, eu acho que, por exemplo, nesse nosso encontro, eu vou fazer questão de ler bastante Alfonso de Guimarães, porque eu acho que, né, que eu acho que a gente deve dar um pouco de foco nisso, por essa importância mesmo que tem, não só para a poesia brasileira, mas para a família nem se fala, né? Ele é um nome que mais marcou mesmo. Enfim, é isso. E o Bernardo tem uma coisa que está aqui que não está na edição lá de 59, que são os poemas eróticos e satíricos, né? Você aqui colocou o Elixir do Pajé, né? Eu coloquei. Sim. Porque, na verdade, o Bernardo ele é muito conhecido hoje, né, pelas novas gerações já sim, vamos dizer, desse século XXI para cá, quando, vamos dizer assim, houve uma liberação grande para se publicar a poesia erótico-satírica dele. Porque antes eram edições marginais, eram edições clandestinas e tal. Não, hoje não. Hoje você tem, os poemas já correm na internet, enfim, e tem livros já, etc. E até mesmo as instituições oficiais já publicam sem problema os poemas. Nesse livro eu coloquei o melhor poema que eu acho dele, né, com essa faceta do erótico satírico, que é o Elixir do Pajé. Mas aqui, voltando ao Alfonso de Guimarães, né, deixa eu segurar para você. Segura aqui, só para botar o óculos aqui, mas eu tenho que ler esse negócio. Segura. Eu vou ler 3 poemas dele, na verdade, 3, tá bom, que representam vamos dizer assim, a poesia conhecida como a poesia decadentista, né? A poesia gótica. É aquela poesia bem marcadamente simbolista e que, nos Estados Unidos, por exemplo, o grande autor dessa poesia gótica foi o Edgar Allan Poe, né? Os simbolistas leram muito Edgar Poe, né? Que é um ilustre antecessor do simbolismo, mas que já era bastante simbolista, né? Às vezes querem enquadrar ele no romantismo, mas ele não tem nada a ver com romantismo, não. Ele é simbolista já, né? Avant la lettre. E Alfonso e Cruz e Souza, o próprio Augusto dos Anjos, leram muito, né, o Edgar Poe. E essa poesia gótica, que é uma poesia pesada, noturna, né, sinistra e tal, eles têm poemas notáveis, né? E eu vou ler 3 poemas do meu avô, do Alfonso de Guimarães, versando esse tom da poesia que eu chamaria do gótica ou decadentista. Deram esses nomes assim. Bom, mas enfim. A primeira é A Cabeça de Corvo. A Cabeça de Corvo. Na mesa, quando em meio à noite lenta escrevo antes que o sono me adormeça, tem o negro tinteiro que a cabeça de um corvo representa. A contemplá-lo mudamente fico, e numa dor atroz mais me concentro. E entreabrindo-lhe o grande e fino bico, meto-lhe a pena pela goela adentro. E solitariamente, pouco a pouco, do bojo tiro a pena, rasa em tinta. E a minha mão, que treme toda, pinta versos próprios de um louco. E o aberto olhar vidrado da funesta ave que representa o meu tinteiro, vai-me seguindo a mão, que corre lesta, toda a tremer pelo papel inteiro. Dizem-me todos que atirar eu devo, trevas em fora este agoirento corvo, pois dele sangra o desespero torvo destes versos que escrevo.
E a gente vai lá no Museu Casa Alfonso Guimarães, tem uma série de objetos e tem o tinteiro, que na verdade é um... Eu sempre me impressiono, porque eu sempre chego lá achando que vou ver o corvo, mas o tinteiro que tem lá é um cervo, com duas galhadas assim na cabeça, mas eu acho que também de cervo para corvo, ele trocou uma letra e foi para o Poe e resolveu o poema. Aqui é a ligação com o Poe direta, né? Outro poema que eu gosto muito e que tem essa atmosfera pesada assim é o Náufrago. E temo tudo e nem sei o que temo. Perde-se o meu olhar pelas trevas sem fim. Medonha é a escuridão do céu, de extremo a extremo. De que noite sem luar, mísero e triste vim. Amedronta-me a terra e se a contemplo, tremo. Que mistério fatal corveja sobre mim. E ao sentir-me no horror do caos, como um blasfemo, não sei por que padeço e choro e anseio assim. A saudade tirita aos meus pés. Vai deixando atrás de si a mágoa e o sonho. E eu, miserando, caminho para a morte alucinado e só. O naufrágio, meu Deus. Sou um navio sem mastros. Como custa minha alma transformar-se em astros. Como este corpo custa a desfazer-se em pó. Opa, você gostou? Ótimo. Súcubus é o terceiro poema dessa trilogia aqui da poesia macabra do Alfonso. Às vezes, alta noite, ergo em meio da cama o meu vulto de espectro, a lama em sangue, os cabelos hirtos, o torvo olhar como raso de lama sob o tropel de um batalhão de pesadelos. Pelo meu corpo todo uma fúria de chama enrosca-se, prendendo-o em satânicos elos. Vai-te, demônio encantador, demônio ou dama, loira fidalga infiel dos infernais castelos. Como um danado em raiva horrenda, clamo e rujo. Hausto por hausto, aspiro um ar de enxofre. Tento erguer a voz e, como um réptil, escabujo. Quem quer que sejas, vai-te, ó tu que assim me assombras. Acordo. O céu lá fora abre o olhar sonolento, cheio da compulsão dos luares e das sombras. Bom, então vamos passar. Você quer ler algum Alfonso? Você... Posso ler. O que você vai ler? Eu vou ler o Pobre Alfonso. Então, lê. Eu ia ler a Noiva, que eu gosto muito, mas é maior, então vou ler a Catedral. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva. Amargadurada prece, põe-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira rubra vem açoitar o rosto meu. E a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu.
e o sino geme em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. E é fantástico que vai essa gradação, né? Do amanhece e anoitece com a luz da catedral. E quando a gente vai lá em Mariana e vai no Museu Casa Alfonsos, da janela você vê a catedral. Então, assim, ele pode ter escrito esse poema ali da varandinha, olhando, né, a cada dia essa gradação do dia passando. É uma luz linda mesmo, até hoje, na catedral, né? E eu vou ler um soneto. Ele era grande sonetista, né? Esse soneto que termina com uma sinestesia maravilhosa. O título é o primeiro verso, né? Nem luz de astro, nem luz de flor, somente um misto. Mas na internet é engraçado que ele volta e meia aparece como soneto das cores. É uma coisa estranha, assim, mas não é o título dele oficial. Nem luz de astro, nem luz de flor, somente um misto de astro e flor. Que olhos tais e que tais lábios, certo, e só por serem seus, são muito mais do que isto. Ela é a tulipa azul do meu sonho deserto. Onde existe, não sei, mas quero crer que existo, no mesmo nicho astral entre luares aberto, em que a branca de luz sublime a tenho visto. Longe daqui, talvez do céu, bem perto. Ela vem, sororal, vibrante como um sino, despertar-me no leito, ouro em tudo, na face de anjo morto, na voz, no olhar sobredivino. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Misturou tudo, né? Sonora, audição, colorida do aroma. Mistura todos os sentidos. É um dos grandes exemplos, né, de sinestesia, né, na poesia. Esse soneto que o Domingos leu é um dos inúmeros dedicados, né, à musa, né, Constança, que foi a noiva dele. Na verdade, foi um namoro juvenil, né, porque ela morreu aos 17 anos de tuberculose. Eles namoraram por um ano, mais ou menos. Ele também era muito novo, ele tinha um ano a mais que ela. Quando ela morreu, ele tinha 18 anos. Então, eram bem jovens. E a Constança era filha do Bernardo Guimarães. Então, na verdade, era prima dele, né? E eles tiveram esse namoro e tudo. Ela morreu e foi uma marca muito forte, né? E ficou marcado mesmo. E ele fez poemas para essa musa a vida inteira. E esse soneto que ele leu, nitidamente, a Constança está presente. E eu vou aproveitar para ler mais um, né, em que a Constança surge muito bem. Está tão presente que no livro que você escreveu sobre a Constância, o título é... A Tulipa Azul do Sonho, que é um verso deste soneto que ele fala: ela é a tulipa azul do meu sonho deserto, né? Ele chama ela de a tulipa azul. Por isso que eu botei no título do livro A Tulipa Azul, Constança, a musa de Alfonso de Guimarães. E ele tem esse soneto também que nitidamente dedicado a ela, que é lindíssimo, que é: encontrei-te, era o mês. Que importa o mês? Agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março, brilhasse o luar, que importa? Ou fosse o sol já posto? No teu olhar, todo meu sonho andava esparso. Que saudades de amor na aurora do teu rosto! Que horizonte de fé no olhar tranquilo e garço! Nunca mais me lembrei se era no mês de agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março. Encontrei-te. Depois tudo se some. Desfaz-se o teu olhar em nuvem de ouro e poeira. Era o dia. Que importa o dia? Um simples nome. Ou sábado sem luz, domingo sem conforto,
segunda, terça ou quarta ou quinta ou sexta-feira, brilhasse o sol, que importa? Ou fosse o luar já morto. Lindo, lindo. Gostou? Gostou, Dante? Isso. Mais algum Alfonso aí? Vamos ler então mais um dedicado à Constança. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Nos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que o escolhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhes sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Ele tem belíssimos sonetos em que ela está presente, assim, nitidamente, né? Além daquele longo poema que é o Noiva, né? Que é Sim. Esse é muito longo, talvez para ler aqui. A Noiva é muito grande, eu não vou ler aqui, mas é dos poemas mais bonitos da literatura brasileira, eu acho. E lê-lo porque ele não só é muito bonito o poema, mas é muito bem construído. É um poema notável, né? Olha, eu fico falando assim, né, do meu avô, porque é notável, mas assim, quem fala isso tudo não sou eu não, entende? É toda a crítica brasileira e principalmente o Carlos Drummond de Andrade. O Drummond eu conheci, né, porque foi grande amigo do meu pai e tudo, então eu tive muitas e muitas vezes com ele, e nunca, eu sempre me lembro que nos encontros com ele tinha um momento que ele abriu parênteses e falava do meu avô. Com uma admiração assim, que eu ficava olhando assim, né? Era uma ligação muito forte que ele tinha com Alfonso mesmo, né? E ele dizia, não, olha, Alfonso me ensinou poesia desde cedo, eu aprendi tudo ali. Ele falava isso, não é? Eu estou dizendo uma coisa que, né, que a gente repete só o que eu ouvia, né, dele. E ele falava assim com um entusiasmo muito grande e uma verdade muito grande, né? Ele dizia, não, mas... Um dia ele falou, inclusive para o meu irmão, para o Luiz, né, uma coisa que eu estava perto e vi, porque meu irmão chama-se Luiz Alfonso de Guimarães. Então, um dia nós estávamos lá e tudo, o Drummond chegou, estava conversando com o meu irmão assim, à parte, eu estava perto, ouvi ele dizendo para o meu irmão assim, olha, você tem um nome muito importante, viu? Luiz Alfonso de Guimarães. O meu irmão era mais novo, né? Na época ele devia ter uns 15 anos. Você preste muita atenção nisso, porque, assim, no passado, nós temos os dois maiores escritores brasileiros, que são Machado de Assis na prosa e Alfonso de Guimarães na poesia. Eu escutei isso do Drummond, né? Então, quando eu elogio meu avô, eu estou, na verdade, falando em nome de poetas como Drummond, como Mário de Andrade, e como tanto Oswaldo de Andrade. O Oswaldo de Andrade escreveu um artigo quando meu avô morreu, que é um primor, assim, enfim, cultuando a memória dele, falando da obra dele, extremamente elogioso. Então, eu vivi com esses grandes nomes falando do meu avô, né? Então, eu apenas estou aqui repetindo o que eles disseram, porque, enfim. E ele tem uns poemas bem assim, interessantes também. Eu gosto muito dessa canção, que ele diz assim, eu cantei como vós, ó trovadores, e ninguém quis ouvir os meus amores. Cantei meus versos junto às morenas, riram-se todas das minhas penas. E junto às loiras, dias inteiros, cantei meus sonhos aventureiros. Riram-se todas, dias inteiros, desses meus sonhos aventureiros. Sabia trovas de montanheses, canções longínquas dos portugueses. Perdi-me em sonhos por sobre os mares,
ninguém quis ouvir os meus cantares. Riram-se todas, dias inteiros, desses meus sonhos aventureiros. Na tua cova, só tu me ouviste. Quem sabe lá se também te riste. Então, também, ele vai fazendo essa canção e no finalzinho ele lembra da Constança, né? É o tempo todo essa É o memória. tempo todo essa memória. Tá muito presente na poesia dele. Quer ler o hit aí? O Emicida gravou uma canção chamada Esmalha, e que ele faz uma interpretação do poema, mas no meio da gravação a Fernanda Montenegro recita o poema original. Então é uma parceria de um rapper de São Paulo com o Alfonso de Guimarães e a Fernanda Montenegro. É uma mistura. E eu acho que o Emicida talvez seja um grande leitor, não sei como ele chegou de fato, mas também eu acho que muita gente chega ao Esmalha, porque você vai em São Paulo na estação Paraíso, tem o poema enorme na parede, assim. Então quando você sai do metrô, você lê. Então talvez ele também tomasse aquele metrô, parasse ali, lesse Esmalha, né? E daí nasceu a canção, né? E aí como é importante também, né? A poesia tá presente nos lugares, né? Tá aqui. E esse é o grande hit, talvez o poema que tenha ficado mais famoso, né, do velho Alfonso Guimarães. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Bom, com isso, fechamos o Alfonso. Com isso a gente fechou o Alfonso, né? E foi o que a Tereza nos convocou aqui, né? Para falar dele, né, principalmente. E tem os outros poetas da família que eu acho que nós podemos assim, rapidamente passar, né, por sobre eles. Né. Do João Alfonso, eu gosto demais da Toada da Onda, né, que o Drummond, o João foi muito amigo do Drummond e do Pedro Nava, lá em Belo Horizonte, quando jovens, né, eram da mesma geração. E o Drummond deixou escrito numa das crônicas dele, isso assim, eu adoro essa Toada da Onda, ele fala disso, né? Sim. Que é um poema bem modernista do meu tio, João Alfonso, né? Que eu gosto, que o João diz assim simplesmente: o diabo é que a vida, nem sempre porém, toada da onda que vai e que vem. Mas da onda da onde? Até nem sei bem. Ora, bolas da onda que vai e que vem. Então, esse tom bem modernista que está presente, né, na poesia do João e de todos os modernistas. Então, o Drummond, a primeira fase do Drummond é muito voltada para esse tipo de coisa, né? Um certo humor, uma certa ironia com as coisas, etc. Né? Então, eu queria ler esse. Bom, eu vou ler um poema meu, porque nós aqui falamos muito, né? Eu estava falando muito dos poetas que admiravam meu avô, e vamos então pensar no Mário de Andrade, né? Agora. Falei do Drummond. O Mário visitou meu avô em 1919, em Mariana, 2 anos antes do meu avô morrer. Mário saiu de São Paulo, Mário devia ter uns seus... não tinha 30 anos, 20 e tantos anos, era bem jovem, né? E ele foi a Minas para, como ele disse, né, num texto dele, para ver a arte mineira, né, Aleijadinho, e, enfim, aquela arte barroca mineira, e conhecer Alfonso de Guimarães, que era uma grande admiração dele. Então ele bate lá na casa do meu avô e faz essa visita, né? E essa visita foi em 19, até agora, em 2019, completou 100 anos. Houve até uma cerimônia lá no Museu Casa
Alfonso de Guimarães e Mariana, né, celebrando esse encontro de 100 anos atrás. E Mário ficou muito amigo do meu pai, né, Alfonso de Guimarães Filho, que era meu pai era o caçula dos filhos do meu avô, né, do Alfonso. E Mário ficou muito amigo dele e tal, e trocou uma correspondência extensa, que meu pai até publicou, né, com ele. E quando e Mário morreu em 1945, né? Eu nasci em 1944, então meu Mário teve em 44 em Belo Horizonte, num encontro de escritores, e meu pai teve com ele, e eu tinha 3 meses de idade, eu era bebê. E aí o Mário falou, pois é, eu soube do nascimento do Alfonso Neto, né? Aí meu pai, pois é, eu quero conhecê-lo. Então eu tenho essa coisa que meu pai me contou, né? Mário fez questão de ir lá em casa, meu pai levou, acho que me pegou no colo, aquela coisa toda, porque ele falou assim, eu não vou. Aí falou para o meu pai, não vou para São Paulo sem conhecer o terceiro dos Guimarães e tal, a terceira geração. Então, uma coisa que ficou na minha memória, meu pai me contando isso, né? Eu falei, bom, tive no colo do Mário de Andrade com 3 meses de idade. Um bom batismo. É. E aí num dos meus livros que eu publiquei, no terceiro livro meu, eu escrevi um poema chamado Lendo, em que eu narro, de certa forma, essa lembrança, né? Vou ler para vocês, porque eu acho que é melhor aqui fazer essa ligação toda que nós estamos tentando, né? Do Alfonso com os amigos e os admiradores, os grandes escritores que admiravam, como no caso do Mário de Andrade. Então, Lendo, diz o seguinte: não sei, horas seguidas, lendo as cartas de Mário de Andrade a meu pai. Não mais que um número, 1944, me surpreendo nascendo. 1944 e Mário a me visitar, a me espiar do invisível. Meu pai contou que Mário esteve em 1944 em Belo Horizonte e fez questão de me espiar. Não volto a São Paulo sem conhecer a terceira geração dos Guimarães, disse Mário. Não sei. Há uma luz a se filtrar da névoa, há cães roendo o aceso couro da noite, há pedaços de uma música sentimental a morder os líricos olhos de um palhaço inexistente. Talvez, não sei. Tudo tão literário, a vida simples mascarada, birrenta, borra, fatal. Pouco sei. Esta saudade de Mário, de uma palavra nunca formulada, alma a refletir alma. Sentir meus pais sorrindo a Mário, junto ao meu berço, e amar todos eles misturados a essa solidão de osso e testamento, a mugir sob enseadas de vento. Hálitos partidos, versos amassados, sons encardidos, ora não amola. Tudo que diga não eleva nem consola. Eu queria falar o Elixir do Pajé, mas infelizmente aqui não é o público. Não. Falar um do Afonso. Mas é muito grande. Ele é um dos melhores poemas eróticos, né? Talvez seja um dos primeiros, né, brasileiro. Bom, Engole o Peixe, do Afonso Henriques. Engole o peixe com a espinha e tocarás a guelra de Deus. Aprende todas as palavras antes de reduzi-las a uma. Ser infinitas palavras, não precisar de nenhuma. Lê o meu então. Isso. Augusto, lê um poema meu aqui.
mesmo que o amor dure só um dia. A cidade respira pelos poros dos novos amantes. Ali, amar é estranhar o mundo. Ali onde as datas sufocam. Ali os poemas ocultam os teoremas e o amor não tem só 4 letras. Ali a desordem nas margens, crise nos verbos, entropia nos nomes. Ali o assombro orienta e o grito emudece. Ali por detrás de cada ideia pulsa uma linguagem diversa. Ali cada resposta oculta uma pergunta nova. Ali cada falso é um altar. Ali as formas já não são coerção. Ali onde o tempo a tudo expande e propaga. Ali onde algo é sempre dito sem palavras. Ali onde algo cala para além de todos os silêncios. Ali é incurável cada cicatriz. O meio-dia ali é a noite mais secreta. A criança é o homem velho e o homem velho a criança. Ali os lugares uns nos outros. Ali cada palavra busca a correspondência de uma forma. Ali os objetos rodeados pelo sangue dos dicionários. Ali, mesmo que o amor dure só um dia. Tio, vou ler um poema seu aqui. Posso? É um poema que eu acho esse aqui é até uma outra versão, né? Você mudou o início, né? O primeiro verso, mas ele fala de uma época, né, específica, mas ao mesmo tempo eu acho ele um poema super atual e foi um poema que eu li jovem e que assim explodiu, sabe aquelas leituras que você faz e a cabeça faz assim, tum, abre, e você fala, caramba, me liberou para olhar o mundo de outro jeito, assim, eu gosto muito desse poema, chama Dos Olhos do Não. Se lhes derem o líder, a ordem, o partido, não acreditem nesta imposta realidade, neste implacável colar de conchas de ar. Se lhes derem os códigos, os gestos, as modas, não acreditem nesta enlatada realidade, nesta implacável aranha de invisíveis fios. Se lhes derem a esperança, o progresso, a palavra, não acreditem na vazia realidade, na implacável engrenagem das hélices de vácuo. Aprendam a olhar atrás do espelho, onde a história jamais penetra, a profunda história do não registrado. Aprendam a procurar debaixo da pedra a história do sangue evaporado, a história do anônimo desastre. Aprendam a perguntar por quem construiu a cidade, por quem cunhou o dinheiro, por quem mastigou a pólvora do canhão, para que as sílabas das leis fossem cuspidas sobre as cabeças desses condenados ao silêncio. Chuva Lunar, do Domingos, um poema do Domingos. Não sei se chove sobre a lua, não sei se chove em outros cantos do universo. Onde se escondem os oceanos lunares com suas cavernas subaquáticas. E eu, peixe da lua, criatura que vive sob essa chuva que não desce, que se esconde entre azuláveis oscilações distantes, sou a carne dessa noite nua, cerrada, cortada por lâminas terrestres. Sou uma anêmona mutilada, ou caravela enraivecida. Sou a dor desta água que não chega. Sou o silêncio de guelras ressequidas. Tá, vou ler outro. Todo amor é bélico. Requer navalhas e pequenos barcos selvagens de papel. Requer que se improvise escultura de sua ruína, que se faça diamante de sua poeira. Todo amor é bélico, manancial do presente, semente de uma tatuagem mental. O amor faz sangrar os pássaros. O amor coleciona abismos como quem recolhe precipícios, como quem acolhe a aridez de sua chuva. Sem os dentes não há amor possível. Suas estruturas descem para a vida. Todo amor é bélico, asa que paira no azar. Seu corcel é aflito.
cavalos selvagens. De sua cloaca humana jorra ouro. De seus objetos nascem pequenos deuses efêmeros. O amor não deixa sobreviventes para trás. Esse é seu, né? O Veneno Remédio? Eu vou ler um poema aqui do Lucas, o Lucas Guimarães, nosso primo lá de Belo Horizonte, que ele é mais um dessa linhagem dos que cuidam dos que vieram antes, assim, que ele é um cara que foi super importante e é super importante na manutenção dessa história da família lá em Minas, né? Então, o Museu Casa Alfonso Guimarães e Mariana passou por vários problemas ao longo da história, o teto caiu, teve infiltrações, e o Lucas sempre ia lá, né, junto do Ângelo Osvaldo, do prefeito, né, e lutou junto também para que a casa onde morou o Bernardo Guimarães virasse da Fundação das Artes de Ouro Preto. Hoje em dia você vai lá, visita a casa e está linda, tem uma biblioteca, tem ateliês de restauro, tem cursos lá dentro. Então, assim, e o Lucas foi uma das pessoas, né, que batalhou muito por isso, além de ser um grande poeta, e vou ler um poema dele chamado Desordem. Tudo será como antes, desordem. A casa cega empilhará livros no chão, desordem. Uma orquídea resistente de cuidados floresce no aparador, desordem. Cheiro de sexo a postular desejos de cama e chão, desordem. Tilintar de chaves no pote ao lado da porta e a vontade de fim de dia, desordem. O banho e a facínora fome a devorar a comida, qualquer comida, da medula até a boca, eventualmente passando pelo estômago, desordem. Lábios fechados como a cozinha sem pratos limpos, caminhar sem trilhos, sem sinal fechado ao abismo, um flaner pousa no parapeito e repete: nada mais, nada mais. Desordenados venceremos. Bom, tudo bem. Lê um poema, então, que eu fiz para o Andy Warhol. Dial M for Model. Pense na tristeza das câmeras. Pense na Warhol TV. Pense em um monstruoso zapping de televisões que estivessem sempre fora do ar. Pense em um anjo vindo de Pittsburgh, um anjo de antenas e não de auréolas, um anjo tão comum quanto o nosso tempo. Pense nos olhos gordurosos do pop, este anjo trôpego a pisar escadas de emergências. Pense em tigres encurralados. Pense até em ancorar um navio no espaço. Warhol queria ser enterrado de jeans. Pense em Warhol impregnado de jeans, sepultado como um mágico que dissipa os truques um pouco antes de desperdiçá-los. Pense na Warhol TV. Pense no dia em que a maquiagem falhar. Vou ler agora 2 poemas do meu pai, de Alfonso de Guimarães Filho. O Delfim. Deu-se que não havia chá, nem salão, nem mesmo a dama que me esperava. O Delfim estará? Senhor, o Delfim é ausente. Então 3 chávenas de chá da Índia, 3 chávenas de chá da Índia. Pausa. Mas o Delfim é ausente? Senhor, o Delfim é morto desde os idos de dezembro. Então 3 chávenas de lua, 3 chávenas de lua. Por Deus, 3 chávenas de lua. E um soneto que eu gosto muito, chamado Do Azul num Soneto. Verificar o azul nem sempre é puro. Melhor será revê-lo entre as ramadas e os altos frutos de um pomar escuro, azul de tênues bocas desoladas. Melhor será sonhá-lo em madrugadas, fresco, inconstante azul, sempre imaturo, azul de claridades sufocadas, latejando nas pedras,
nascituro. Não este azul, mas outro e dolorido, evanescente azul que na orvalhada ficou, pétala ingênua, torturada. Recupero-o, sem ver e ei-lo perdido, azul de voz, de sombra envenenada, que em nós se esvai sem nunca ter vivido. Vou ler o meu, então, aí. Faltou o meu. Né? Vou ler esse aqui. Vou ler um poema meu aqui. Maiorzinho, mas... Ah, dá para ler. A gente vai junto com ele. Entro numa farmácia, eu tenho mais do que 30 anos, entro para pedir um remédio para calvície. Não que eu seja calvo, mas um certo medo precoce da idade, uma vaidade que a invenção do espelho nos impôs. Não é culpa do espelho. Antes todo mundo queria ser velho logo, hoje todo mundo quer ser jovem, sempre. O fato é que eu peço o remédio para calvície. O atendente é mais novo do que eu e careca. Durante alguns segundos me olha, descrente. Pega o remédio, pergunta se eu tenho cartão de desconto, segue o protocolo e me entrega o remédio, descrente. Vou andando pela rua de uma terra inventada, de uma terra sonhada, e olho o mundo que passa, de carro, bicicleta, skate, patins. Para que tanta roda, meu Deus? O mundo passa, descrente. O meu remédio para calvície saculeja líquido na bolsa plástica. Pedi para a atendente não me entregar a bolsa plástica, mas ele seguiu o protocolo, descrente. Olho a bolsa plástica e penso no continente de plástico que boia hoje no meio do Pacífico, deserto de polímeros. Lembro dos pássaros encontrados mortos com bolsas plásticas no estômago. Sempre me sinto um assassino de pássaros quando carrego uma bolsa plástica, matador de passarinho. Fico andando e lembrando que não é de hoje que eu me sinto assim, assassino. No primário, uma professora me olhou fundo nos olhos com olhos lacrimosos por uma vírgula comida. Ela contou que na Segunda Guerra Mundial um batalhão avançado perguntou se deviam matar prisioneiros de guerra. Não tenham piedade, foi a resposta. Mataram todos, mas faltou a vírgula. Não, vírgula, tenham piedade. Não era para matar ninguém. Sempre que erro uma vírgula, me sinto um assassino, um criminoso de guerra. As vírgulas, balas perdidas assassinando as frases. E eu, um carro, freia forte, assobia, borracha no asfalto, buzina, me xinga. Eu no meio da rua, distraído pelo plástico, pela vírgula. Meu primo sempre diz que eu não tenho medo dos carros. Para mim parecem mesmo burrinhos pacatos, ruminando piche. Mas não são. Alguns não freiam, outros comem piche, ou melhor, petróleo, e os pássaros com plástico no estômago, cobertos de petróleo num acidente ecológico, e os peixes tentando respirar na superfície pastosa, deserto de piches. Andar de carro é ser um assassino de peixes. Tenho mais de 30 anos. Me chamo Domingos. Sou um dia inútil da semana, caminhando pela utilidade dos dias, as inutilezas que salvarão o mundo. A preguiça de um domingo que salvará o mundo. Sou Domingos, me chamam Dodô. Sou uma ave extinta de uma terra inventada, de uma terra sonhada, num domingo de sol, quando Deus cochilou, inventaram o Brasil. Vou ler um do nosso avô, então, Alfonso de Guimarães Filho, né? Ele tem dois pequenos que eu adoro, mas um é esse aqui. Não me busqueis no texto, eu fui sonhado, né? Só isso. Poética. E o outro que ele também eu estava falando dormindo e minha avó anotou, né? Esse verso, que é poema sonhado. E se não for pela poesia, como crer na eternidade? Mas tem esse aqui, Cadeira de Dentista, que é o que eu mais gosto dele. Qualquer coisa nos diz que a liberdade é próxima. Do alto edifício, a paisagem se modela nitidamente ao sol. Mas que paisagem? São os mesmos blocos de edifícios altos e sujos. E a solidão das janelas? Qualquer coisa nos diz. E, no entanto, esta inexorável submissão ao destino. Bom, já devemos estar chegando no fim, né? Mas É da Ponte de Versos, que vai fazer 25 anos este ano. E o Afonso, ele frequentou a Ponte de Versos desde a Ponte de Tábuas.
né, 20 anos atrás, quando nós estávamos lá entre 99 e 2001. Lá atrás a livraria não existe mais, mas o evento continua existindo e está comemorando 25 anos este ano. E nós voltamos a fazer a Ponte de Versos aqui na Blux em 2022. Então já tem 2 anos que estamos comemorando aqui. Mas os 25 anos serão representados nessa antologia da Ponte de Versos. Sendo que ano que vem são 25 anos da editora. Aí são 25, aí são os Poemas Cariocas, que é uma outra antologia, os Poemas Cariocas para comemorar os 25 anos da Ibis Libris. Que a Ibis Libris ela foi criada por causa da Ponte de Versos, né? Uma coisa que puxou a outra. A editora surgiu por causa da Ponte, porque os poetas da Ponte tinham que começar a publicar. E alguém que soubesse publicar teve que se postar ali para publicar. Começaram a me pedir, publica para mim. Publica meu livro. Eu não sei fazer isso, você sabe, se publica para mim. E foi por causa de um desses poetas da Ponte que eu publiquei o primeiro livro. Eu não estava abrindo uma editora, eu estava publicando um livro. Só que atrás desse poeta veio outro poeta, e outro poeta veio. E eu, a cada ano, ia dobrando o número de livros. Atualmente, eu consegui, em um mês, fazer 10 livros. Entre janeiro e fevereiro. Os livros se acumulam, é incrível. E eu falo para o meu filho, que hoje é meu sócio, meu filho que está com 34 anos, ele fala assim, mãe, como é que é difícil vender livro? Eu falei, livro é a coisa mais difícil de vender, porque não é comida, não é bebida, é algum entretenimento, mas, né, quem é que precisa ler? E principalmente nós, poetas, né? Para fazer com que o livro seja vendido, a pessoa tem que olhar para o livro e achar que ele é imprescindível. Se ela não olhar para o seu livro achando que ela não pode viver sem o seu livro não será vendido. Então, eu tenho que fazer livros imprescindíveis. Eu tenho certeza que eu fiz um imprescindível. Um livro como esse, de que eu vou me orgulhar por muito tempo de ter tido a feliz ideia de dizer, vamos publicar todos os poetas da família Guimarães. Eu vou ficar feliz por muito tempo de ter feito esse strike. Falei assim, agora eu consegui fazer algo que ninguém fez. E é com imensa admiração, e isso que eu estava lembrando, a imensa admiração que eu tenho por Afonso, que eu já conheço desde 2001, foi quando nós nos conhecemos, e mantive sempre essa convivência de perto, dos lançamentos, de ler os livros, de acompanhar as coisas que ele está fazendo. E este ano ele completa 80 anos. Nem fala não, falamos, a gente tem que falar no espaço. São 80 anos maravilhosos. E continuando a produzir, continuando a publicar, continuando a escrever. E se a poesia contaminou a família de vocês, eu acho isso uma doença maravilhosa. Porque eu sei, eu também sou doente disso. É patológico. Exatamente, mas uma família inteira que é devotada à poesia, como diz o Paulo Leminski, são heróis. O poeta é um herói, né? Porque publicar poesia... Falei, tá certo, escrever poesia é aquele que os publica, também é outro doido. E eu me sinto uma doida que publica poetas inéditos, aqueles poetas que nunca publicaram nada antes, e livros inéditos, e faz com que isso se torne essencial. Então, a Ponte de Versos traz justamente esses poetas, os melhores poetas que pode haver, que as pessoas querem conhecer, e o dia de hoje foi em homenagem a esse livro que nós fizemos, à família, ao Afonso Guimarães, ao bisavô dele e aos bisnetos. E é evidente que ao neto, que é a pessoa que eu tenho maior admiração e sempre tive. Quando ele contou a história do Mário de Andrade, que o Mário de Andrade foi conversar com o Afonso Guimarães em Sabará, né? Em Mariana, eu comparei que o Mário foi depois conhecê-lo, porque ele já tinha conhecido o avô, então estava conhecendo o neto. Só que essa visita em 1919, eu descobri esse poema, por acaso, numa publicação do Instagram. Esse poema, que foi Carlos Drummond que escreveu esse poema, A Visita,
sobre a visita de Mário de Andrade a Afonso Guimarães. E tem dia, mês e ano que isso aconteceu. Foi no dia 10 de julho de 1919. Só que 10 de julho é meu aniversário. Então, essa sincronicidade de datas é uma coisa que me encanta. Eu falo assim, como é que ele foi visitar exatamente no dia do dia que eu ia nascer, né? Porque eu não tinha nascido ainda. Estava faltando uns 40 anos para o meu nascimento. Mas não importa. Mário de Andrade é também um dos poetas mais importantes para mim, dentro da minha carreira poética pessoal e aquilo que me levou a escrever. A minha mãe descobriu que eu era poeta um dia que eu contei uma história em 5 linhas. Ela falou, tamanho poder de concisão só sendo poeta. E começou a ler poesia para mim, achando que ia me ajudar a ouvir poesia e escrever poesia. Funcionou. Realmente funcionou. Se eu hoje faço poesia, se eu publico poesia, se eu escrevo, eu devo isso à minha mãe, que achou que eu fosse poeta e que eu devia ler poesia para mim. E era meu aniversário de 8 anos, quando ela me chamou, num dia, 10 de julho. Ela me disse, olha, houve um poeta que escreveu um poema para os seus 8 anos de idade, os 8 anos de idade dele. Se ele escreveu um poema para os 8 anos de idade dele, isso quer dizer que a idade que você está fazendo hoje é uma idade muito importante. E começou a ler o poema. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos trazem mais. Então, Casimiro de Abreu, nesse momento, me mostrou o que era poesia. E que a minha idade era muito importante. E o 10 de julho é muito importante. E esse 10 de julho que vai ao encontro de Afonso de Guimarães. Então, o nosso encontro estava traçado desde muito tempo. Eu acredito no destino da poesia, realmente acredito, e por isso estou há 25 anos fazendo este evento. Então, a presença de vocês é crucial. Eu agradeço. Eu tenho um poema que eu coloquei aqui, que é um poema que não é muito conhecido dele, e que eu acho muito interessante, que tem um tom assim, bem modernista até, né? E uma construção muito interessante. Chama-se Almoço. Ele diz assim, traga já esse almoço, moço, e não faça como a indigente gente, que traz, em vez de pipote, pote, e bebe com grande mágoa, água. Do que eu gosto é de cerveja, veja, também tomo com deleite leite, e como frutas maduras, duras. Traga já qualquer quitanda, anda, que a gente lambisqueira queira, semelhante gulodice, disse. Esse poema foi do Belchior, na hora do almoço, inspirado nesse poema. É um poema, pois é um poema do início da primeira metade do século XIX. É uma coisa bem... Né? O Augusto lembrou uma coisa, aí eu acho que é importante falar do poema que ele leu, né, do poema Sonhado, foi um poema anotado pela minha avó, né? E o livro são vários homens poetas, né? Mas a família tem grandes mulheres também, né? Tá aqui minha tia, que não deixa mentir, arquiteta, e intelectual, e escritora também, né? Com livros publicados que não são de poesia, mas que são de estudos e pensamentos, né? Minha tia Cessa também, que está aqui, enfim. E a gente vai indo... Minha mãe é antropóloga, mas a gente vai indo atrás na família, a importância da minha avó para guardar essas cartas do poema que você leu, né, do Mário de Andrade. Se não fosse a minha avó guardando, meu avô não tinha a menor condição daquela organização. Ele era um super poeta, um cara super competente em muitas áreas, mas era uma bagunça. Os papéis voavam, assim, então ela é que organizou e cuidou dessa coisa toda. E indo mais para trás, eu acho uma história incrível da Teresa Guimarães, a mulher do Bernardo, que quando ele morre, ele tinha um último livro para entregar e o editor fala, não, a gente não vai pagar porque o livro não ficou pronto. Ela, não, pode deixar, esse livro tá pronto lá em casa. E ela vai para casa e é ela que termina o livro do Bernardo. Ela escreve as últimas páginas, o livro termina meio atropelado assim, meio rápido demais, mas ela vai e entrega e fala, tá aqui, pode pagar.
foi dela, o último capítulo é dela. Então é uma justiça histórica que devia ser assinado pelos dois. Quem? A nossa avó publicou um livro de crônicas, né? Cartas ao Vento. Então, assim, as mulheres também estão super presentes em outras áreas. E que já que está gravando, eu vou encerrar aqui a minha parte lendo 2 poemas meus. Um que é bom ler, porque já que a homenagem é para o Alfonso de Guimarães, meu avô, é um poema novo meu, que ainda não está publicado em livro, que eu publiquei pela primeira vez aqui, ele estava inédito, chamado-se Soneto para o Avô Alfonso. Diz assim: linguagem densa, plástica de abismo, canto em ritmo púrpuro e nevoento, nas taças vertes o sumo em que cismo, sangue feito palavra, mas o lento escorrer de um amor estrangulado na nudez de um auge do cemitério. Grito escuro da pedra, do quebrado e roxo espasmo, do topázio, em aéreo exaurir-se de templos vagos, curvos, poentos, e esse batalhão de espectros lazarentos a fluir de um céu de turvos, emblemas da morte, com que me crismo. Ó poema dos delírios circunspectos, linguagem densa, plástica de abismo. É um poema com a atmosfera dele, né? Um soneto, a maneira de Alfonso. E para encerrar, um poema novo meu chamado Ângelos Novos. O anjo robótico nada sabia da inteligência maquínica que o concebeu. Postiço criador sem história, em vazio e novo eu. Mesmo assim, tinha as mãos em fogo, o rosto em brasa viva, o sexo em violinos agudos, as asas abertas no infinito pandemônio do humano desarticulado, sob verbo infecundo. Ainda agora caminha no lado escuro da rua, engulho de estrelas em chão inútil, e mija um delírio de ouro sobre o fim do mundo. Bom, então também para terminar eu vou ler aqui um poema inédito também, que eu acho que é o mais simbolista meu, talvez. A mulher mais triste do mundo, né? Que eu fiz meio que inspirado na Dona Mística, né? Que era uma figura, enfim, etérea do meu bisavô, do Alfonso, do velho Alfonso. Então aqui o poema. Na calçada dos ouvidos, tudo se arquiteta como se fosse pedra à areia. Avenidas atraem umas às outras e colapsam. Planetas seguem a desabar uns sobre os outros, como quem espera algum astro desastrado, ou como quem confia noutro florescimento forçado. Os colírios cegam nessa colagem de sol desabado. A avenida, bem se sabe, é de um chumbo improvável. Mas na febre da festa ela nem ouve um pulsar de palavras. Se penteia com dinamite e escapa por uma fresta. Do caos à catarse. A íris da tarde se transforma em veneno, na selva de pavimentos de mais um desastre sem astro. À noite as estrelas desabam sobre os carros. Os sóis desabam como um bumerangue de vazio. As plumas estão grávidas dela. Por isso, infinitas são as galáxias. O eclipse não cura a mulher mais triste do mundo. E o seu último? Não, acho que tá bom. Depois desse, não. Mais nada. Vou ler um aqui, então. Chove há tanto tempo, chove há tantos dias, chove há tantas eras, que parece que o certo é mesmo o mundo assim chovendo, mesmo que chovendo no molhado. Olhando as nuvens na contraluz elétrica da cidade, vai dando um medo. Medo de que o mundo esteja mesmo nas nuvens, que os prédios se condensem e que caiam gotas de apartamentos para o céu.
Esse poema chama Nefelibata, que é quem caminha nas nuvens, e era uma coisa que vovô sempre falava, né? Quando estava muito distraído assim, ele virava e falava: ô, Nefelibata! Cabeça nas nuvens. Vamos tirar nossa foto coletiva de todos que vieram, que estão aqui, e os poetas convidados. Eu costumo abrir isso aqui para sentarmos.